A literatura, porque literatura também realmente é uma forma de inclusão, é educação, é cidadania. E quando essa literatura é infantil, para ajudar as crianças, essa criançada que tanto precisa de instrução, de boas palavras, de boas ações, essa arte da literatura ainda fica mais forte. E aqui nas escadarias do Templo de Maitreya, em São Lourenço, diante dessa paisagem magnífica, eu estou do lado da Zélia Escorza Pires. Ela é escritora e a gente vai conversar um pouquinho. Oi, Zélia, é um grande prazer trazer você para a telinha do programa Poder Solidariedade na TV Nova Nordeste. O que é escrever e escrever para criança? Quando a gente gosta, desde criança eu escrevo. Quando eu era menina, eu escrevia para mim mesma, historinhas. Depois eu jogava fora e escrevia outra. Porque mamãe não tinha condições de estar comprando livrinho de história. Eu sempre gostei de escrever. Agora, esses estudos que eu faço, iniciáticos, me deram um capital muito grande. Aí eu pude ampliar esse conhecimento. Por isso que nossos livros são todos iniciáticos, eles só transmitem coisas boas. E são todos de literatura infantil, um público direcionado eu costumo fazer sempre para crianças, né? Sim, bom, principalmente, mas eu costumo fazer uma linguagem que os adultos também gostam. Sim. Por isso que o livro é para todas as faixas de idade, mas com foco mais para as crianças, né? Eu queria que você falasse um pouquinho de alguns dos seus livros, que a senhora tem aqui coloridos, títulos bem sugestivos. Eles não são coloridos por dentro, porque a impressão em colorido fica caro, então eu não tenho condições. Mas até então todos eles, a capa foi eu que fiz, a diagramação também, tudo para diminuir a despesa, os desenhos também. Esse aqui foi o primeiro, em 1978. A Joana e as Sementinhas. Ensinando as crianças a aproveitar os terrenos baldios para pegar as sementinhas e botar. Já nessa sensibilidade ecológica. Também como atravessar uma rua. Quer dizer, esse não é tanto iniciático, é mais ecológico. Mas e também de civilidade e cidadania, claro, para a criança aprender cedo. É a história de uma rosa que fizeram um prédio do lado e ela não conseguia sobreviver por causa da sombra. Então, é contra essas coisas desse edifício muito alto, né? Depois vem esse aqui. Esse aqui é a borboleta filósofa e a mariposa distraída. É como se fosse uma conversa entre o espírito e a alma. E porque a alma é desatenta ao espírito, né? Então, eu gosto desse livrinho, é muito engraçado. Eu dediquei às professoras que tem que ter uma paciência de Jó, né? Esse aqui é baseado nos arcanos, o tarô. Só fiz até o número 15, que foi o que minhas finanças deram. É baseado no tarô, mas eu estilizei, não sei se pode abrir. Claro, por favor. Botei inclusive um arcano começando com 0 que não existe. E estilizei, em vez de... peguei, isso em preto é sempre um número, né? 2, quer dizer, fiz a minha moda, né? Sim. Então, explicando a importância dos números, porque tem gente que não gosta de matemática. Eu tenho uma sobrinha neta que não gosta de matemática. Mas tudo é baseado em número, tudo. Não existe nada. Aqui também não tem tantos degraus e tudo é assim, né? Exato. Então é para ensinar as crianças como os números são importantes. Eu aproveitei, enquanto eu trabalhava fora, eu tive essa ideia, como se um monte de números entrasse pela minha boca dentro e começassem a falar, sabe? É interessante. Que bom. Esse aqui é sobre as letras. E naquela ocasião que eu fiz, o W, o Y e o K não eram ainda, não faziam parte, já tinham tirado do alfabeto, que na minha infância eles funcionavam. Então é a queixa deles e de todas as letras que existem, né? Eu já tinha feito esses desenhos, mas sem a história. Depois de muitos anos é que veio a ideia de fazer o livro. Então, são os livros, são as letras também conversando. Todas elas sobem na mesma montanha, sabe? Que eu botei, chamado Montanha da Esperança, que é uma montanha aqui de São Lourenço, e com o tempo o povo chamou de Montanha Sagrada por causa dos acontecimentos interessantes que ocorreram lá. Esse aqui é a história dos gêmeos espirituais, que são 2 seres que fundaram uma instituição iniciática e eles
o espírito dos dois é um só. Por isso que eu fiz assim. Chama-se Gêmeos Espirituais por isso. Então, ele conta fatos verídicos e também um pouco de fantasia naquilo que a gente tem que ocultar. Eu fui a Salvador, tirei várias fotografias das coisas que estão ligadas a esses dois personagens. Então, ele tem fatos reais e tem um pouco de imaginação para poder contar a verdade. Porque a fantasia é um modo de dizer a verdade disfarçada. Quando não se pode dizer totalmente, não porque haja mistério, mas é porque a mente das pessoas ainda não alcança. Especialmente as crianças. E esse aqui foi feito em fascículos, porque eu não podia fazer por inteiro devido a problemas de recurso financeiro. Então fiz em fascículos, teria muito mais fascículos, mas devido a problemas orçamentários, foi feito na época que todo dia aumentava a inflação. Por isso que eu fiquei com a cabeça branca mais cedo ainda. Então ele é mais ou menos assim, né? E esse é para todas as faixas de idade, era para a gráfica ter posto aqui. Mas o pessoal, mesmo os adultos gostam. E esse aqui foi o último que eu fiz, é a cartilha do pupila, que ensina o que é alma, o que é morte, o que é karma, nos que as pessoas acreditam, explicando um pouco dos assuntos relacionados à instituição a que eu pertenço, sabe? Então, e cada um tem um verbo, também. já tem um verbo na capa de cada um. Como é que... eu dividi em 4, porque aqui cada uma tem um número, tem o nome aquilo que se chama, que a esfinge fala, saber, as 4 palavras da esfinge, saber usar, querer e calar. Cada uma tem por exemplo, aqui na capa representa o reino mineral, que eu fiz uma pedra em forma de coração. Aqui representa o reino vegetal, essa árvore. Aqui representa o reino animal, o boi, a vaca, que dá tudo pra gente, animal sagrado, né? E esse aqui representa o reino nominal, que eu fiz o senhor, que eles chamam de senhor da montanha sagrada, chamado senhor Rabiuni. Então, como isso aqui é uma pintura de Caio Miranda, e eu botei. Então, aqui é como se fosse uma conversa com as crianças. E pergunta assim, você sabe o que é aura? Aí vem a explicação toda. Você sabe o que é avatar? Aí vem, tá entendendo? É tudo assim. Esse foi o último. Agora tem um outro que está nos meus superiores para ver se eu entreguei faz alguns poucos dias, para ver se eles aceitam, porque são todos baseados no mestre a que eu me dedico a esses estudos. Então, eu tenho que pedir autorização, porque eu não posso falar coisas que eles não concordam. Então, esse é bem grande, porque devido à minha idade, eu com medo de ir embora antes de terminar os meus desejos, eu fiz um amontoado. São 2 livros, mas um dependente do outro. Tem que ler o primeiro para poder entender o segundo. É baseado em várias coisas, inclusive é um assunto um pouco problemático, que é baseado no arcanjo revoltado, entendeu? Então, quer dizer, não é um livro que todo mundo vai gostar de ler, mas é a minha missão esclarecer um pouco esse mistério, que não tem muito mistério, mas que fizeram a deturpação de sempre dos acontecimentos religiosos. Dona Zélia, a senhora é uma escritora, uma pessoa que realmente a gente vê o amor que a senhora tem pela literatura infantil. Como é que a senhora vê no mundo de hoje, onde tanta criança e adulto não tem oportunidade de ir à escola, ainda existem milhões de analfabetos no Brasil? Por que isso ocorre, na sua opinião? Eu acho que também o ensino também é um pouco chato, né? Deve ser isso também. Você vê que está dando na televisão, que eu acho que as pessoas deviam aprender aquilo que elas gostam, que elas têm tendência. Eles botam tanta coisa que a pessoa depois, mais tarde, nem vai usar, né? Mas isso é o sistema, né? E isso, quem sou eu para dizer? Mas eu acho. Por exemplo, eu mesmo, na minha infância, tinha coisas que eu gostava, coisas que eu não gostava. E assim como aconteceu comigo, deve ser com as crianças. Eu acho que é por isso que muitas se afastam, não sei. Qual o recado que a senhora dá para as crianças de Pernambuco, as crianças do Recife, que assistem nesse programa? Eu tenho dois sobrinhos netos pernambucanos, Gabriela e Lucas. Eu tenho um sobrinho que mora lá em Recife. Meu pai era de Olinda e minha mãe era italiana, uma misturada. Mas eu acho que elas devem estudar, porque de qualquer forma, gostando ou não gostando, se não estudar não é nada na vida, né? Então essas coisas assim, por exemplo, como entender esse tipo da minha linguagem se não estudar, não é verdade?
E é muito triste a pessoa não saber, não poder ler, porque tem tanta coisa bonita para ler, não me refiro aos meus livros não, mas de um modo geral tem tanta coisa bonita para ler, e eu acho que a pessoa que não lê, não sei, eu acho que ela perde muito da vida, né? Fala um pouquinho da sua história olindense. História? Do seu ramo familiar de Olinda. Ah, sim. Bom, é porque o meu sobrinho foi trabalhar lá. Mas seu pai só falou que ele casando lá. Mas papai fugiu de casa aos 15 anos. O pai dele era muito rigoroso. Naquele tempo botava o menino em cima do milho, ajoelhado, essas coisas assim. Então ele entrou num navio e fugiu. Nossa. Então eu não conhecia os meus pais, meus avós paternos. Não conheci. A minha mãe também, por sua vez, o meu avô veio assim, naquele tempo que vinha imigrantes para cá. Então eu também não conheci da parte do meu avô, a família Escorza, não sei. Então, nossa família se resume em poucas pessoas. O que mais que você quer saber? Eu não sou muito assim... Se você não puxar, eu sou um pouco difícil. Eu queria que eu só citasse um trecho pequenininho desses livros que a senhora acha que são importantes para a criançada nesse momento tão difícil, onde a droga, onde as escolas, a violência, onde tanta coisa atrapalha o progresso da juventude. Eu acho que tudo é educação, né? Eu acho que primeiro, mais que a cultura, é a educação. Nesse último livro que eu estou submetendo à apreciação dos meus superiores, eu aproveitei e botei sobre tudo, sabe? Tudo que eu, no meu conceito, acho de errado. Então, eu falo sobre... Principalmente, é uma conversa entre bichos, já posso adiantar isso, é uma conversa entre bichos. Então, sempre tive muita preocupação com o sofrimento dos animais. Quando eu era menina, eu sou do tempo que as carroças eram puxadas por burro. E eu sofria muito com aquele sacrifício dos bichinhos. Então, veio essa ideia. Então, eles é que falam, porque eles receberam uma ordem do Senhor da Montanha Sagrada, esse aqui, para eles ficarem mais inteligentes, para eles ficarem mais sabidos, que é para na nova era eles não serem tão sacrificados, saberem se defender. Então é uma conversa dos bichos. Então são eles falando sobre essas coisas todas. Então eles falam, eu aproveito e falo sobre coisas daquele assunto primeiro que eu te falei, né? E sobre também o sofrimento deles. Eles são o que se passa com as galinhas de granja, o boi como ele é morto, os rodeios, enfim, todos esses maltratos com bicho, tudo isso eles contam, entendeu? Então, quer dizer, é um lamento, mas é uma revolta também. Então eu espero que através desse livro, se for aceito, porque já que eu abrangi tanta coisa, eu espero que pelo menos as crianças que lerem, porque eu sei que vai ser difícil elas entender pelo tipo de assunto que eu estou abordando no primeiro livro. Mas se a gente não tentar, nunca vai saber se vai dar certo ou não. Mesmo que se uma lê 3 páginas ou 4 páginas, já fico satisfeita. Então, essa pessoa que lê, por exemplo, e se aquilo entrar dentro dela, ela já vai melhorar o mundo. Cada pessoa que melhora um bocadinho de si, ela já está melhorando o mundo. É aquela história do beija-flor que apagou o incêndio, lembra? Ele fez a parte dele. O beija-flor do Betinho da Ação da Cidadania. Pois é. Então eu acho que uma criança que entender os meus livrinhos, ela já está melhorando o mundo. O que eu vou fazer? Eu não posso fazer mais do que faço. Zélia Escorza Pires, um grande prazer, uma grande honra. Esse programa Poder Solidariedade pretende divulgar exatamente a saga desse beija-flor. Nós somos do Comitê da Ação da Cidadania em Pernambuco, coordenadores também da Ação da Cidadania no Brasil. E fazer a nossa parte para acabar com esse incêndio que leva muitos à fome e à violência, à miséria, é um pouco a nossa missão. Muito obrigado por tanto. Eu que agradeço a oportunidade que eu tenho de falar um pouco dos meus livrinhos, porque eles são... Eu trabalhei com um colega e dizia assim, os livrinhos da Zélia são purinhos. Ele dizia, porque realmente você não encontra nada aqui que não seja para dar um bom exemplo, entendeu? E o que eu vejo na internet, inclusive, que é um instrumento maravilhoso, também toco isso nesse último livro, eles aproveitaram para tanta coisa ruim. De 80% é lixo, de 20% que resta, 10% é bom, 10% é mais ou menos. Então é uma pena que o que dá mais valor, o que é mais divulgado, é justamente o que encaminha as crianças para o lado negativo. Eu faço a minha parte, como disse a você. Muito obrigado, tudo de bom para a senhora e muito sucesso nas suas próximas publicações. Quando sair o outro, se for aprovado, aí eu me comunico com você. Bom, muito obrigado. Obrigada.